Para. Não chega mais perto. Esse jacaré tá saindo de onde pra onde? Olha, ele nem sabe pra onde ele tá indo. Mais um animal encontrado debilitado na estrada. Segurando, esticando. Olha só a condição que encontramos esse animal após sobreviver a um dos incêndios que ocorreram nessa fazenda. Um animal tão poderoso nesta condição. No último episódio do Brasil Biomas, vocês puderam ver a triste realidade que passa o nosso bioma pantaneiro. Acompanhamos bem de perto o trabalho realizado por voluntários no resgate dos animais e na missão de suprir a alimentação de diversas espécies que estão ameaçadas pelo fogo. Fogo esse que continua devastando e consumindo a vegetação. Uma luta que parece não ter fim. A estrada se tornou um tipo de porto seguro para várias espécies, vários animais que buscam aqui o abrigo fugindo do fogo. Olha lá, entrou na água. Mas aquela era uma lontra, não era? Estranho, porque ariranhas e lontras não costumam ficar juntas, cara. Infelizmente, temos mais uma vítima decorrente das queimadas. O pessoal do GRADE é um grupo de resgate de animais em desastre que tem desde 2011 já atua no Brasil, atuou em Brumadinho e agora veio acompanhar esse desastre ambiental que a gente está vivenciando aqui no Pantanal com esses incêndios e que isso é apenas a primeira fase. Olha que perda gigante, cara, uma lontra. A gente estava falando esses dias aqui, a gente está no Pichain. Sumiram as ariranhas daqui, sumiram as ariranhas. Esse é o lugar que eu gravei as ariranhas, as famílias mais legais, mais colaborativas, que estavam acostumadas com o turista, então a gente podia chegar muito perto. Sumiram essas ariranhas. E eu comecei a observar esse ano aqui muita lontra, agora muita lontra, que estão vindo para cá, mas também pelo jeito não estão encontrando alimento. Esse animal estava na beira da estrada, quando a gente estava voltando lá para o Jofre, já visivelmente muito debilitado. A gente foi com todos os cuidados para realizar a captura, né? Que não é fácil. Não é fácil. Que é um bicho não é fácil. Extremamente agressivo. Agressivo, e o local onde estava, né, na beira da estrada, estava muito próximo de muito galho seco, que ele passaria fácil por baixo, mas a gente não. Então, a gente teve que se jogar com muito cuidado, a gente conseguiu fazer a contenção, né, do animal e imediatamente a gente falou, vamos correr para o hotel, né, aqui de volta, para a gente lá dar os primeiros socorros. Já é um animal que estava sofrendo muito com estresse térmico, né, não tem água. A proximidade ali de onde estava não tem nada, nenhuma poça d'água, sofrendo com estresse, né, calórico, que falta de alimentação total, então nutricionalmente é um animal extremamente já debilitado. E mais o estresse da captura, né, o estresse da contenção. E a gente não podia deixar esse animal lá nessa situação que ele estava. E a gente veio já no carro, dando os primeiros socorros, tentando chegar o mais rápido possível para que a gente, né, pudesse fazer aqui na base um atendimento de melhor qualidade. Mas infelizmente no carro mesmo ele deu uma parada. A gente veio tentando, né, reanimar de todas as formas possíveis, com medicação, com massagem. Mas esse aqui a gente perdeu, infelizmente. E não vai ser o único. E agora vem o pior, porque assim, a maioria das pessoas deve estar pensando que os animais, vocês estão 14 pessoas aqui, 14 veterinários, né? Que a maioria dos animais
que vão vir a óbito aqui vão vir em decorrência de queimaduras. Vocês encontraram poucos animais queimados. Tem, mas são poucos diante da dimensão. Estou falando do desastre que nós estamos vivenciando aqui, né? O problema vai ser agora. O problema vai ser a desnutrição, a falta de alimentação. Esses animais não vão ter o que encontrar. E eles estão buscando, né? Estão fazendo um trabalho. Até a gente entrevistou em outro programa que foi da Onça Pintada, o pessoal da Ecotrópica também, que está colocando ilhas, né, de alimentação, água. Eles também estão fazendo isso. Como é que você vai deixar algo para um bicho que é piscívoro, que só se alimenta de peixes, né, e vivos, né? Então, como é que a gente vai cuidar desses caras? É um trabalho muito complicado, né? O fogo, ele está sendo muito agressivo em vários pontos. Então, os animais que não morrem queimados, eles vão vir agora sofrer do quadro que a gente chama de fome cinzenta, né? Quando uma mata, um bioma como esse pega fogo, não tem alimento depois, né? Não tem água. A gente está agora no momento com 32 pontos de alimentação, né? Estão sendo colocados mais daqui até o Jaguar, do Jaguar para o Jofre tem mais tantos outros pontos, né? Com coxo d'água e de alimento, com fruta, ração, milho, uma variedade, né, de alimentos para atender o máximo de espécies possíveis. E todos os dias tem que repor isso. E uma grande dificuldade porque do poço, do alagadozinho que a gente estava pegando, a água secou. Então está ficando mais distante ainda para poder buscar a água para abastecer a caixa que fica em uma das caminhonetes para poder abastecer os coxos. Então, combustível aqui, o posto de gasolina mais próximo, mais de 100 quilômetros de distância, então tem que ficar estocando combustível. E é um trabalho, né, diário que ainda vai durar muito tempo. É muito trabalho ainda que tem pela frente, muito trabalho. Essa colocação de comida, né, ao longo da estrada é como se fosse uma gota no oceano. Mas se a gente não fizer, uma gota a menos. E os animais que têm a chance, né, de sobreviver, de se alimentar disso que está sendo colocado, de beber da água que está sendo abastecida nos coxos, eles merecem essa oportunidade. Trabalho diário que vai durar muito tempo. Aí sim, hein, seu Marcos? Aí é bom, né? Aí é bom. Essa turma vai estar trazendo dia sim, dia não, vai estar trazendo as frutas aqui, viu? Tá, daqui por diante é aqui. Nós estamos na Puma, nós vamos deixar na Jaguar, vamos deixar lá embaixo no Satiro, vamos deixar lá embaixo também no pessoal lá de Porto Jofre. Vamos o objetivo é que todo mundo tenha acesso a frutas. Os voluntários se unem para suprir a falta de alimento e ajudando na entrega das doações em todos os pontos de apoio que foram implantados ao longo dos mais de 140 quilômetros da estrada pantaneira. Aqui é onde tem sido utilizado como base, aquela do lado de lá, é a pousada Jaguar. E aqui tem muitas entidades que estão paradas aqui. Você vê como todos os hotéis estão ajudando os diferentes voluntários, né? Então, eles estão descarregando as frutas. Aqui fica o centro de distribuição de frutas desse pedaço aqui da Transpantaneira. A noite chega e este é o último ponto de entrega. Imagina, isso aí é tudo refúgio, né? Imagina, vem de um mercado só. Imagina quanto alimento no Brasil a gente isso aí teria sido jogado fora. Dá para imaginar? Isso é só para a gente ter ideia. De começar a pensar sobre isso também, entendeu? A quantidade de alimento que vai embora estraga. Missão cumprida no dia de hoje, porque amanhã tem mais. Um novo dia e já nos deparamos com essa situação.
era só a condição que encontramos esse animal após sobreviver a um dos incêndios que ocorreram nessa fazenda. A gente chama de laminite, lesão nesse casco aí. E o que acontece? O animal sente muita dor ao pisar. Então acaba deitando, e o problema de um animal desse tamanho é lesão em inervação, o peso que faz no nervo. É como a gente quando fica com a perna enformigada. Dói para levantar, acaba não querendo. Imagine um animal com 400, 500 quilos em cima da perna. Faz essa lesão, o animal não levanta mais. E aí... Um animal tão poderoso nesta condição, segundo seu proprietário, há mais de 20 dias. Então assim, a chance desse animal se salvar é muito maior do que aquele. Por quê? Por causa do peso. Então, para esse animal, para manter em pé, é mais fácil. Aquele, eu tenho lesão em nervo e lesão em musculatura, porque diminui a circulação também naquela região de musculatura. Então é bem complicado. Tá, e então qual o diagnóstico aqui para aquele búfalo? O diagnóstico não é nada favorável, né? A sua situação é muito crítica. O mais triste não é só ver esse animal sofrendo e com tão pouca chance de sobreviver, mas também de olhar para um homem, um trabalhador, chorando em ver a sua criação tão querida nessas condições tão tristes. Usamos o guincho para tentar colocar esse animal que pesa mais de 400 quilos novamente em pé. Mas temos que cair na realidade e aceitar que talvez já seja tarde para isso. Ele tá soltando, ó. Tá saindo os cascos. Como é que queimou esse cara, hein? No meio do... Foi cercado pelo fogo, será? Cercado pelo fogo. Eu quando o menino passamos aqui, mas 15 minutos, senão você ia queimar tudo. Mais uma vez eu me vejo impotente. Não há mais nada que possamos fazer a não ser aplicarmos medicamentos que vão aliviar a sua dor. Mais uma daquelas imagens que será difícil da gente esquecer. Para. Não chega mais perto. Esse jacaré tá saindo de onde para onde? Olha, ele nem sabe para onde ele tá indo. Mais um animal encontrado debilitado na estrada. Segurando, esticando? Tá, escuta, vamos lá, vai. Aqui vai atolar bastante. Isso aqui, como vocês perceberam, não tem futuro. Esses caras vão morrer aqui dentro. Porque isso aqui vai secar mais, tem ainda 40 dias de seca, no mínimo. Espero que chova antes disso, mas é isso. E esses caras não têm a chance de sobreviver. O negócio é fazer com segurança e suavidade, mas na medida, né? Porque é um jacaré. E jacarés arrancam pedaços. Vamos deixar aqui e depois a gente transporta eles. Vamos pegar já o próximo.
Aí é onde a gente entra, né, com a questão de quanto vale uma vida, né? Toda vida tem o mesmo valor, né? Esse é o princípio básico, eu sempre digo isso, mas quando a gente pensa em termos ecológicos e não filosóficos, não é verdade isso. Tanto é verdade que os jacarés estão aqui morrendo e as onças foram todas resgatadas. A grande preocupação é das onças. Claro, trouxemos até um time. Quem acompanhou aqui as notícias sabe que foram resgatadas onças. Diversas entidades estão trabalhando nisso. Mas a gente tem que saber que tudo tem um valor. A gente sabe o valor do boi, sabe o valor da saca do milho, tem que saber o valor ecológico, né? E aí entra a questão dos serviços ambientais. Cara, tem tanto a se fazer e tá tão fácil de fazer, é só querer fazer, sabe? De verdade. Essa é a gasolina. Os grandes foram todos, né? Ó, é isso que acontece se deixar aqui. Eles ficam aqui até morrer. Até morrer. O metabolismo desses bichos é diferente. Eles vão se agarrar a esse restinho de água assim. Até... Nós vamos levar esses animais pro hospital que nós montamos aqui, veterinário. Então, esse bicho precisa dar um up e nossos veterinários vão cuidar disso. Percebam o nível de desidratação e desnutrição desses animais. Eles estavam à beira da morte. Após os veterinários administrarem o soro, eles foram soltos em um local muito mais adequado. Vamos conversar com o Fernando, que é pesquisador da Pantera, que é uma ONG que trabalha visando a proteção e monitoramento das onças nesta região. Esse ano passado foi um ano de muita seca, esse ano também. Nós não tivemos cheia esse ano. Como é que você encara essa situação que a gente está vivenciando agora do fogo, né? Em primeiro lugar, como combater o fogo eficazmente? Você está 40 dias aqui já nessa batalha. Como isso tem prejudicado, claro, de forma óbvia a gente enxerga, né, o fogo, mas a fauna local. E o que nós podemos fazer? O que está acontecendo? A gente pode responsabilizar quem? Como a gente deve encarar isso? Então, a questão do fogo, a gente está nesse ano muito atípico, é uma das maiores secas dos últimos 50 anos. Então isso propiciou esse fogo praticamente incontrolável no Pantanal. Ano passado a gente já teve muito fogo. Aqui na propriedade, que é no Porto Jofre, onde a Pantera está situada, a gente teve fogo em janeiro, que é totalmente atípico, é um período que chove muito, então a gente teve problema de fogo em janeiro. Então o ano já começou dando sinais que seria problemático. Não veio a cheia e transformou nesse caos que está agora. Em questão de responsabilizar, o fogo ele tem duas maneiras. A que a gente está agindo agora, que é combatendo e tentando diminuir o prejuízo, mas também há toda uma estratégia para prevenir o fogo. E você está preparado para esse fogo. Então isso envolve conhecimento científico, isso envolve muito diálogo, muita discussão interinstitucional entre tanto os legisladores, quanto a academia, quanto o produtor rural. Acho que todo mundo tem que sentar e debater para chegar num consenso, para todos serem ouvidos e a gente encontrar talvez uma forma de manejar esse fogo e encontrar uma forma de reduzir esse risco e que esse mega incêndio desse ano não se torne rotina, e que a gente consiga se prevenir
para que isso não se repita nos próximos anos. A questão da prática do pantaneiro, de controlar o pasto, renovar o pasto, usando fogo, ou até criando os aceros, né, até para evitar que o fogo chegue até a casa, até, enfim, a propriedade dele. Como que você vê essa questão? Isso tem que ser mudado? Isso tem que ser... Nós estamos num descompasso das estações, que está um pouco estranha, está tudo um pouco diferente, então a gente tem que adaptar, ou tem que erradicar esse tipo enfim, de atitude ou de prática, né? Como é que a gente vê o boi dentro, fora, enfim, me dá um panorama dessa história, na tua opinião. Então, o Pantanal, ele é um ambiente já ocupado há mais de 200 anos. A gente tem que se basear nos fatos. 95% do Pantanal são propriedades privadas. Praticamente 80% do Pantanal há algum tipo de pecuária, seja grandes fazendas, seja um pequeno produtor. Mas o Pantanal, ele é muito ocupado espacialmente. E o fogo faz parte vamos dizer assim, do manejo, da gestão de uma propriedade. Muitas vezes é usado o fogo. O fogo tem um momento certo. Há uma legislação que permite o fogo em determinados períodos do ano. O problema é o fogo nesse momento crítico do ano, no pico da seca, onde não tem água. A água é uma barreira para o fogo. Quando você tem um curicho, quando você tem uma área de brejo, o fogo avança e ali é uma barreira. Agora está tudo seco, então esse fogo vai avançando e perde o controle, e aí é prejuízo para todo mundo. É prejuízo para a biodiversidade, é prejuízo para o fazendeiro, então todo mundo sai perdendo. Então acho que esse debate em relação ao fogo, ele não tem uma solução mágica, ele não tem uma resposta única. São vários componentes que têm que ser considerados para a gente chegar numa solução. Tem o lado científico, da gente entender como que essas mudanças climáticas estão afetando essa dinâmica do Pantanal, e como que a gente pode estar preparado para esses eventos extremos de muita seca ou muita chuva. No lado do manejo, talvez discutir a legislação, fazer uma legislação integrada, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, onde engloba todo o Pantanal. Existe uma proposta de lei para o Pantanal. Então é todo um debate que tem que ser feito, incluindo os legisladores, a academia, os proprietários rurais, todos que estão aqui dentro do Pantanal e interessados em manter essa biodiversidade, esse patrimônio que ele representa. É porque todos perdem numa situação como essa, certo? Perde. Todo mundo. Não há ganhador aqui. Eu acho que é um momento da gente estar unido. A gente vê muito esse debate, porque o problema é uma reserva, porque não tem o boi e o boi que vai controlar o fogo. Mas a gente está vendo que todo o Pantanal está queimando. E como eu falei antes, 95% do Pantanal são propriedades privadas. A reserva, as áreas protegidas do Pantanal representam menos de 5% do Pantanal. Elas têm seu propósito. E nos outros 95%, o gado está permitido e pode fazer essa redução da biomassa para reduzir, talvez, esse risco de fogo. Mas se a gente olhar nos dados, olhar onde inicia esse fogo, em grande maioria são em propriedades privadas. Então, mas você comentou algo que me chamou a atenção, que a legislação permite que em determinada época se coloque. Ela é uma época que é uma data estabelecida, não é? Ela não é uma condição climática, Não, vamos dizer. é uma data. E isso talvez seja um problema, né? Quer dizer, nós temos um descompasso, né, daquilo que a gente conhecia dos anos anteriores, de quando vinha chuva, de quando começava tal coisa. Essas épocas muito bem definidas já foram arrastadas um pouco mais para frente ou mais para trás, ou elas não vieram, como aconteceu esse ano. Então, é como a questão do defesa, você marcar numa data específica, quando na verdade ela é um movimento da natureza que não tem dia exato para acontecer. É dinâmico. Eu entendo os legisladores que eles tentam simplificar para tornar a coisa mais prática, mas realmente é muito difícil poder definir uma janela para ter fogo, por exemplo, do mês tal ao mês tal, porque vai depender de ano a ano da situação. Por exemplo, vem uma laninha, um El Niño, que altera totalmente a dinâmica de chuva, vai tornar mais ou menos vulnerável ao fogo, a perder o controle e se transformar num incêndio florestal. Mas o Pantanal é muito resiliente, então eu acredito que nos próximos anos ele vai voltar, vai revigorar e vai estar pronto para receber esses turistas, para ser realmente essa porta de entrada para o Brasil de turismo de fauna, de turismo de natureza. A gente tem um turismo muito crescente aqui no Pantanal, está muito explorado em mídias, todo mundo vem para cá, para o Pantanal, então acho que a gente tem que ter atenção, a gente tem que zelar por esse patrimônio que a gente tem e
ter cuidado e ter um diálogo amplo com todo mundo que está envolvido para buscar soluções. A solução para as queimadas estão longe de acontecer. O fogo continua consumindo o Pantanal. O animal símbolo da biodiversidade brasileira está lutando pela sua sobrevivência. Nós vamos acompanhar todas as medidas que estão sendo tomadas para salvar o maior felino brasileiro, a onça pintada. Lançamos a nossa marca Crazy Bull. Pulseiras, bonés, camisetas, botas. É isso aí, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja. Prestigia a gente, dá uma olhadinha lá. Tamo junto.